importante nós estarmos comungando a Santa Ceia do Senhor. É muito importante para todos os crentes, todos os cristãos, comungarem a Santa Ceia do Senhor. Tá bem? Se puder ligar de novo esse ventilador, porque está calor. Eu até coloquei um aqui, mas eu vou deixar aqui, bicho, para o outro ver. Você vai ficar perto de um aí, eu fico perto do outro. Muito bem. Olha aí que maravilha, né? Muito bem. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever o evangelista São João, no capítulo 2. São João, no capítulo 2. Glórias a Deus. Aliás, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista São Lucas, no capítulo 2 e o versículo 41. Glórias a Deus, para dar base a 41 a seguir, tá bem? Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Baseado neste texto, com seu contexto histórico do dia de Páscoa, quando Jesus foi levado juntamente com seus pais, ainda menino, adolescente de 12 anos, né? Todo menino hebreu, todo menino judeu, ao completar 12 anos, eles terminavam um ensino médio do conhecimento judaico. Ao concluírem um ensino médio de conhecimento judaico, eram levados a Jerusalém. Eles deveriam ir a Jerusalém para participar de uma das 3 principais festas de Israel. Existia uma festa das cabanas, festa da Páscoa e festa do Pentecostes. E José e Maria, então, decidiu que levaria Jesus para a Páscoa. E Jesus foi para participar da grande festa da Páscoa. O texto, com seu contexto, nós podemos colocar um tema: o perigo de perder Jesus. É um perigo muito grande a gente querer andar sozinho. Então Jesus foi levado para essa festa na Páscoa. Ao estarem lá, a festa não era somente de um dia. As festas judaicas normalmente duravam 7 dias. Normalmente era uma semana de festa. Então, Jesus estava ali com eles. Eles estavam com Jesus. As liturgias estavam acontecendo. O templo tinha, para cada dia, para cada horário, para cada turno, tinha a sua liturgia. Enquanto isso, eles estavam envolvidos em toda essa liturgia, e cantavam, e dançavam, e coreografavam, e ouviam os rabinos lá na festa da Páscoa. Páscoa hoje é conhecido como a ressurreição para os cristãos, mas a Páscoa originalmente não significa ressurreição de Jesus. A Páscoa é um termo mais antigo do que o do tempo de Jesus. Também Páscoa significa passar, que é um termo hebraico que significa passagem. Passagem é a passagem do anjo da morte, quando passou no Egito para matar os primogênitos e livrar o povo de Israel. Páscoa também significa o êxodo, a saída do povo de Israel, a libertação do povo de Israel do Egito para a sua terra de Canaã. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscita exatamente no domingo de
Páscoa, e a partir daí a Páscoa ficou sendo para os cristãos o domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, e realmente ele ressuscitou. Então, após os dias desta festa que acontecera lá em Jerusalém, depois que eles ficaram envolvidos em todas as liturgias, apressadamente fizeram as suas bagagens, colocaram em seus animais, e haviam caravanas de famílias que andavam de volta para o caminho de Jerusalém, que ficava na Judéia. Eles tinham que caminhar para Galileia, então era um caminho longo, e eles já estavam ali alguns dias, cansados, exaustos de estarem na festa. E agora não via uma hora de ir embora, não via uma hora de ir para casa, não via uma hora de retomar a sua vida normal, o seu trabalho, o seu ganho, o seu sustento. E eles então rumam para a sua casa, todas as famílias com as suas crianças. Mas a Maria não se apercebeu que não estava com a sua criança, com o seu adolescente de 12 anos, e vamos embora, e aquela algazarra, e aquele converseiro no meio do caminho, e todo mundo contando um testemunho diferente do que aconteceu com eles durante toda a festa da Páscoa, e a Maria com certeza também contando o seu testemunho. Mas um dia de viagem, a Maria falou: tem alguma coisa errada. O que? Eu não sei, mas tem alguma coisa errada. O que é? Eu não sei, mas tem alguma coisa errada. Já sei. O meu menino, cadê ele? Deve estar conversando com os outros adolescentes, porque o ciclo social é assim: velho com velho, o novo com novo, o adolescente com adolescente, jovem com jovem, criança com criança. Vamos nas caravanas procurar Jesus, porque deve estar lá com o garotão ou com os garotões das outras caravanas. E foram procurar Jesus nas caravanas e não encontraram. E aí as caravanas continuaram, mas a caravana de José e de Maria teve que interromper a viagem e retornar. Me faz lembrar de quando eu fui para São Paulo, de Cornélio Procópio para São Paulo, e fui para fazer compras. Nós tínhamos uma microempresa e estava com alguém no carro, parente, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Passamos Ourinhos, vamos embora. Entramos na Castelo Branco, vamos embora. Dali a pouco, gente, dali a pouco, eu ponho a mão no bolso vazio. Eu falo: calma. A minha carteira ficou em casa. A carteira que tinha o dinheiro, a carteira que tinha os documentos, a carteira que tinha hoje, naquele tempo usava dinheiro vivo, hoje é cartão. Aquele tempo era money, dinheiro vivo. Claro, quem estava comigo ficou bravo, mas não tinha outra solução. A solução era voltar para resolver o problema. E a solução para Maria, a solução era voltar. Não tinha como continuar a viagem e dizer assim: deixa ele sabe o que faz, ele tem 12 anos já, ele que se vire. Não, um garoto de 12 anos não vai se virar coisa nenhuma. Pais que têm responsabilidade faria exatamente como Maria e José fizeram, retornaram e foram de volta para Jerusalém. E aí o perigo, gente, da gente perder Jesus. Jesus quer estar com a gente, quer estar do nosso lado. Jesus quer sempre estar conosco. Aliás, é uma promessa dele: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a pergunta é: ele quer e vai estar conosco, é promessa dele. E nós estaremos com ele? E nós estamos com ele? E nós estamos seguindo os passos dele? Então, quando é que nós perdemos Jesus? Nesse caso lá, Maria e
Páscoa. Perderam Jesus com o coração alegre, com o coração gozoso, com o coração cheio de satisfação. Tinham estado em Jerusalém, que para eles era uma emoção tremenda estar na cidade, na capital espiritual de Israel. Estavam ouvindo os rabinos com as suas mensagens sobre a Torá. Para eles era realmente algo maravilhoso. Então, como é que nós perdemos Jesus? E aonde nós vamos procurar Jesus quando a gente perde? A gente perde Jesus quando a gente tem um distanciamento dele e entra no meio da multidão, entra no meio do barulho. Um barulho que não fala de Jesus, um barulho que não representa Jesus, um barulho que não diz a respeito de Jesus, pelo contrário, um barulho que critica Jesus, um barulho que não está nem aí para Jesus, e nós estamos lá no meio procurando Jesus. Não vamos encontrar de jeito nenhum. Quando é que nós perdemos Jesus? Quando a gente entra no barulho do mundo, o barulho dos problemas, o barulho dos dilemas, os cujos barulhos nos ensurdecem e nos fazem perder todo o senso de responsabilidade, de ficar com o olho fito em Jesus. Aonde está Jesus eu estou, para onde ele está indo eu irei, mas no meio do barulho deste mundo faz com que a gente perca Jesus de vista e se perde no meio do barulho da multidão. E Jesus foi para um lado, a gente vai para o outro. A gente está caminhando, mas sem Jesus. A gente está falando, mas sem Jesus. A gente está raciocinando, mas sem Jesus. A gente está sentindo alguma coisa, mas não com Jesus. Maria e José perderam Jesus na festa de Páscoa. E aí eles começaram a procuraram entre as caravanas e nada, não estavam. Aí vieram então para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a minha parente mora em Jerusalém, vamos lá porque ele já tem 12 anos. De repente ele lembrou do caminho onde estava agora meu parente, e de repente ele está lá, porque afinal de contas já tem 12 anos. Ele deve ter dado um jeito e foi para a casa do nosso parente. Vamos lá! Chegaram em Jerusalém e foram para a casa do parente. E eu quero parafrasear aqui que quando a gente perde Jesus, muita gente ao perder a Jesus, porque quando você perde Jesus, você perde o senso de sentimento, perde aquele senso de preenchimento de alma, perde todo o senso de gozo espiritual. Quando você perde Jesus, você fica vazio. Então você começa a procurar Jesus, porque o vazio existencial tomou conta da sua vida, e você precisa se preencher e falar: já sei! Como é que eu vou me preencher? O meu pai é crente, meu avô é crente, meu sobrinho é crente, meu tio é crente, a minha família é crente. Já sei, vamos programar uma churrascada, um louvorzão, porque lá na churrascada, em volta de uma piscina, ou numa chácara, ou à beira de um rio, eu vou encontrar a Jesus. Não vou dizer que Jesus não esteja, mas não é o lugar que ele vai se manifestar. Não é o lugar em que ele vai preencher a sua alma. E muita gente procurando a Jesus no endereço errado. Procuram a Jesus indo na casa de um parente. Procuram a Jesus programando uma viagem. Procuram a Jesus pagando uma viagem para fazer a viagem, para preencher o seu ego, para preencher o seu IT, o seu superego, para preencher o seu eu empírico. Mas em lugares errados. Maria chega na casa do parente e não encontra Jesus. Os parentes também ficaram preocupados, também foram ajudar a procurar, e procuraram no centro comercial de Jerusalém, e foram entre aquelas banquinhas que vendem tudo,
e não encontraram a Jesus, quando já não estava mais com uma esperança, quando já estava desesperançado, quando já não tinha mais nenhum fio de esperança, Maria disse: agora o jeito é a gente voltar lá no templo, mas é impossível. Eu estou parafraseando e conjecturando o texto. É impossível um menino de 12 anos querer igreja. É impossível um menino de 12 anos querer ficar dentro de igreja, querer ficar cantando na harpa, querer ficar ouvindo um pregador gritando no seu pé do ouvido. É impossível um menino de 12 anos querer bênção. Estou só parafraseando, estou só conjecturando o texto. É impossível, mas vamos lá, José, vamos lá na igreja, quem sabe ele esteja lá, mas é impossível, perdemos o nosso menino agora, eu não sei o que eu vou fazer, porque foi Deus quem me deu, eu tive ele por obra e graça do Espírito Santo, e agora eu perdi o menino. Como eu vou falar para Deus que eu perdi o menino? E eles agora vão rumo ao templo, e a gente sempre procura Jesus nos lugares errados. Procuram Jesus na casa de parentes, no meio das caravanas, no meio de uma multidão, no meio de um barulho, onde achamos que vamos preencher todo o nosso ego. Mas Maria resolveu ir no templo. Por que é que Maria perdeu a Jesus? Distração. A distração desse mundo faz com que a gente perca Jesus. As distrações deste mundo, quando temos prioridade para essas distrações, o que você vai fazer? Eu vou distrair um pouco a cabeça. Nada mal desde que você leve Jesus. Você vai fazer: vou pescar para dar uma despairada na cabeça. Leve Jesus, não tem problema nenhum. Eu vou passar um dia numa piscina para dar uma relaxada. Nenhum problema se você levar a Jesus, mas todo problema se você deixar Jesus para trás. Se você perder a Jesus, é todo um problema. E agora, eles chegam no templo. Tem um grupo de pessoas que fizeram uma roda, todos com um quipar na cabeça, doutores da lei. E Jesus colocou uma cadeirinha no centro, menino Jesus no centro, e aquele grupo de doutores em volta de Jesus, e Jesus falando sobre o céu com eles, falando sobre as escrituras com eles, falando sobre a Torá com eles. E a Bíblia diz que aqueles doutores não quiseram ir embora. Aqueles doutores não foram para casa. Jesus também não foi. Jesus permaneceu ali, falando a respeito do reino de Deus, cumprindo o que ele mesmo havia dito. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é a manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus é a manifestação do poder de Deus. Quando você fala de Jesus, você manifesta o poder de Deus. Quando você fala de Jesus, há curas. Quando você fala de Jesus, há libertação. Quando você fala de Jesus, a glória de Deus desce no meio do povo. Quando você fala de Jesus, Jesus estava falando do Pai, Jesus estava falando do reino. O compromisso dele era falar do reino de Deus. E agora os seus pais o encontram ali falando com os doutores da lei. E quando eles o encontram, então interrompem a Jesus. Jesus está ali, e é como se Murilo estivesse aqui no lugar de Jesus, e pastora Daiane e pastor Tony procurando Murilo para todo lado. E pastora Daiane já uma pilha de nervos,
porque teve que interromper uma viagem, porque teve que passar vergonha falando que perdeu o Murilo na casa dos parentes, aquela parentaiada junto com ela procurando o menino, e agora ao encontrar o menino dentro da igreja, a Maria já estava vendendo azeite, a Maria já estava nervosa, e a Maria não espera Jesus terminar, ela já entra dizendo assim: por que fizestes isso com a gente? Estamos te procurando em todo lugar. E aí Jesus calmamente olhou para ela, perto dos doutores, e falou: por que me procurastes em outros lugares? Parafraseando, lugar de você me encontrar é na casa do meu Pai, porque importa que eu faça a vontade do meu Pai. Quem encontra-se com Jesus faz a vontade do Pai. Quem está longe de Jesus não entende a vontade do Pai. E aí a gente, no dia a dia, a gente vê as pessoas que estão fora do plano de Jesus e não entende a vontade do Pai. E quando você começa a conversar sobre a vontade do Pai, você também não é entendido, porque quem está falando da vontade do Pai precisa que as pessoas que estão ouvindo também estejam na mesma fiação, para também entenderem a vontade do Pai. Constantemente os discípulos diziam: eu não entendi, explica melhor essa parábola. Eu não entendi, porque eles não estavam na fiação, não tinham entendido a vontade do Pai. A vontade do Pai é que Jesus estivesse ali, porque era a casa do Pai. Quer encontrar com Jesus? Existe uma casa, a igreja local é a representação de onde Jesus jamais vai embora. Ele sempre está para se manifestar, sempre está para falar, sempre está para resolver problemas, sempre está para liberar um milagre para a sua vida. Ele sempre está. E eu disse para a pastora, para a bispa Claudiolena ontem, dizendo: a gente peca, a gente como cristãos, a gente peca, porque a igreja deveria estar escancarada as portas. Uma pessoa guardando o templo o dia inteiro com as portas escancaradas, porque aqui é casa de Deus, aqui é casa onde Jesus se manifesta. É um lugar que deve ter livre acesso. Agora a pessoa está totalmente desorientada, chega na frente de uma igreja evangélica, a igreja está fechada, com algumas raríssimas exceções, fechada, e uma placa dizendo cultos tal dia, tal dia, tal dia e tal hora, mas a pessoa precisa de Jesus, é aquela hora. A pessoa está morrendo, é aquela hora. Ele não pode esperar o dia de culto, porque até lá ele já morreu. Eu comentei com ela, igreja deveria ser realmente hospital espiritual, e não apenas pseudo hospital espiritual, apenas falar que ela é hospital espiritual. Ela deveria realmente ser hospital espiritual, para que pessoas entrem totalmente sem condições de continuar vivendo, totalmente desesperançada. Vem até o santuário de Deus, dobre os joelhos diante do santuário de Deus. Sem o ministro aqui não precisa, porque a casa é chamada casa de Deus. Deus está aqui espiritualmente falando, para se manifestar e vir ao encontro de todos os filhos que vêm ao seu encontro. Então a igreja local, ela deve ser a manifestação da glória, manifestação da graça de Deus, manifestação de onde Jesus está. Encontraram a Jesus, ficaram contentes. O menino Jesus disse que importava que ele ficasse fazendo a vontade do Pai. A Maria não falou nada, ficou quieta. E a Bíblia diz assim: e foi com Maria, sua mãe, para sua casa, e lhe era
sujeita, ou seja, continuou ele sendo um menino normal até que viesse a sua manifestação ministerial aos 30 anos de idade. Mas o que eu quero dizer é: não perca Jesus de vista, não perca Jesus. A minha Bíblia diz assim, vinde após mim. Ele na frente, eu atrás, ele na frente, eu atrás. Não perca ele de vista, ele tem que estar na frente, você atrás, ele na frente, você atrás. O que eu tenho visto por aí: vem Jesus, eu estou indo, vem Jesus, vem comigo. Que vem comigo o quê? É você que vai com ele? É você que segue os caminhos dele? É ele na frente, você atrás, é ele na frente. Nada de vem comigo, Jesus, vem comigo. Eu chamei Jesus para vir comigo, eu chamei Jesus para ficar lá em casa, eu chamei Jesus para dormir lá em casa. Para com isso! É ele que te chama. O maior abençoa o menor. É ele quem te chama. E ao te chamar você segue, vai ser discípulo dele. E ao ser discípulo dele você é mais do que vencedor, mais do que vitorioso em Cristo Jesus nosso Senhor. Procuram Jesus em vários lugares, não encontram, porque o lugar de Jesus vai ser encontrado é na sua casa, é na igreja local. Pastor, mas se eu orar, Deus vai me abençoar? Vai. Se eu orar de onde eu estiver, Deus vai me ouvir? Vai. Não estou dizendo isso que ele não se manifesta em quaisquer lugares, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele autorizou que fosse feito desde o Velho Testamento um local exclusivo para ele se manifestar. Procure ele na casa dele e você vai encontrar. Ele nunca vai estar dormindo. Bate palma, pastor está aí? Pastor está dormindo? Não. Já ouvi muito isso. E eu lá, joelho com calo até de tanto orar, clamando pelas resoluções de problemas. E o crente lá de fora: pastor está aí? Está dormindo? Não. Oh Jesus amado. Mas você pode procurar Jesus na casa dele. Você procurou no lugar certo. Você procurou Jesus nesta manhã. Ele está aqui para se manifestar. Enquanto o pastor Adair vai louvar o Senhor, nós vamos glorificar a Deus pela sua presença. Deus está aqui. Ele está aqui para se manifestar. Ele está aqui para abençoar. Ele está aqui. Não procure Jesus em outros lugares, lugares espúrios. Procure Jesus na sua casa. Procure Jesus onde tenha pessoas compromissadas com a manifestação de Jesus. Chegue aqui, se não tiver ninguém, fale com ele, e ele vai te ouvir, vai te atender, vai te responder, com certeza, porque ele está para se manifestar. Porque procurais a mim em outros lugares? Não sabeis que eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou? Aonde ele deveria estar? Na igreja. Aonde ele está se manifestando agora pela palavra? Na igreja. Então glorifique, exalte o nome de Jesus, porque você o encontrou. Não perdeu Jesus, você encontrou na igreja. Glória a Deus. Palmas aí para Jesus. Vamos lá. Isso, Deus é honrado.